Olá, bom dia! Estamos iniciando mais uma edição do Café com Live e a minha convidada hoje especial é a Thaís Bosqueiro. Ela está entrando já já. Estamos em um ambiente diferente, né, do que a gente costuma assistir, porque eu estou na clínica e já já meus pacientes vão chegar. Quero agradecer, olha, minha convidada entrou. Deixa eu chamá-la. Tchau, tchau, tchau. Ainda. Olá! Olá, tudo bom, doutora Thaís? Eu tô bem, e você? Tudo tranquilo, graças a Deus. Uma alegria estar aqui, amei esse convite. Quero agradecer a sua presença. Então, vou contar como foi que eu te conheci, né? Como foi que eu cheguei até você. Eu tô fazendo um curso, né, de PNL, que faz um pouco de constelação familiar. E aí eu tô começando a estudar esse mundo, assim, muito gostoso. Ah, Maria, eu tô apaixonada. E Sim. eu assisti alguns podcasts, né, no Spotify. Aí eu ouvi um podcast seu. Aí eu falei, nossa, como interessante, né, isso. E você fala de uma forma tão suave. Aí eu falei, preciso conhecer essa profissional. E aí Ah, entrei no seu beleza. Instagram, olhei lá a sua página, né? Gostei muito. Aí eu falei, ah, eu vou convidar ela para fazer parte, né, do meu projeto de Café com Live, que, tipo assim, eu fiz com muito carinho e é um bate-papo leve, acessível, onde todo mundo pode estar tirando as dúvidas. E, assim, é uma área que eu acredito que todo mundo deveria conhecer, porque quebra muitas barreiras, né? Muitas, exatamente, muitas. Ai, que lindo! A gente fez aquele podcast com tanto amor, foi tão divertido fazer ele, acho que deu pra sentir então, né? A diversão acontecendo. E porque eu acredito que a constelação a gente tem que trazer com essa leveza, porque realmente quebra muitos paradigmas, a gente se liberta de muitos padrões, traz mais leveza para o viver diário. Realmente, é lindo. Eu sou muito grata, amei esse projeto, porque eu acho que é lindo a gente já iniciar o dia cheio de conteúdo, né? Muito lindo. Parabéns por esse movimento. Ah, obrigada. Eu queria que você se apresentasse, doutora Thaís. Eu vou me apresentar para os meus e você se apresenta para os seus, tá certo? Eu me chamo Alessandra Salles, sou fisioterapeuta, osteopata, sou de Salvador, Bahia. Trabalho muito com terapia manual. Estou conhecendo esse mundo da constelação, da PNL, esse mundo quântico, né? Que é sensacional. Eu estou aplicando muito nos meus atendimentos e está dando muito resultado, né? E eu queria saber mais, estou com sede de aprender muito mais sobre esse mundo maravilhoso que você traz. Ai, que bom. Bom, meu nome é Thaís. Eu iniciei essa jornada na psicologia, né? Desde do primeiro colegial eu falava que eu ia ser psicóloga. Quando eu entrei na psicologia, eu sentia que estava faltando alguma coisa. Eu falava, gente, é isso, mas ainda falta algo. E daí foi quando eu conheci as terapias integrativas, né? Iniciei pelo Reiki, fui indo um pouquinho mais, aí eu fiz florais, e daí eu comecei a trazer isso para o processo terapêutico, né? Todos esses movimentos integrativos. E em 2016, eu iniciei minha formação em constelação familiar. Eu não nego que foi o primeiro dia de curso foi quando eu vi uma constelação acontecendo. Foi um chamado tão grande, eu simplesmente fui. Eu fechei a formação e nem sabia direito o que que era. Gente, me chamou, eu vou. E mudou realmente a minha vida. Eu lembro que a minha primeira constelação foi feita no primeiro dia de aula. E eu falei, nossa, a minha vida com certeza vai mudar depois dessa constelação. Porque trabalha esse campo fenomenológico que a gente vai falar um pouquinho, né? E daí, eu sou terapeuta consciencial, né? Tenho várias formações, né? E amo ser consteladora familiar. Eu acho que é o meu ponto assim chave, que é o que eu mais amo fazer nas minhas sessões. Porque, que nem você falou, a constelação a gente pode incluir em todo momento, né?
a gente falar sobre um pouquinho sobre a constelação, às vezes a gente saber sobre as leis, como funciona esse sistema familiar. A gente está conversando num barzinho com um o amigo fala algo, você traz um pouquinho dessas leis e já libera algo na vida dele. Então, a gente pode usar a qualquer momento. Não precisa abrir uma constelação para já ver os movimentos da constelação acontecendo. Esse é meu ponto de vista. Essa sou eu. Isso é muito verdade, porque eu fico olhando as atitudes de algumas pessoas, né? E, tipo, antes eu julgava muito. Nossa, ela tá errada fazendo isso. Ela tá errada tomando essa atitude. E hoje eu vejo que ela não tá errada, né? Eu tô julgando. Então, talvez tenha sido isso que ela tenha aprendido. Ela só tá repetindo. É do sistema, ela só tá repetindo. Então, quando eu Exato. passei a ter consciência disso, eu diminuí os meus julgamentos. E isso foi tão bom para mim, não foi nem para outra pessoa, foi para mim. Eu tirei, sabe aquela carga em cima do meu ombro que tinha? Tirei muito, amei demais. E eu queria que Sim. você explicasse, assim, para quem não conhece, o que é constelação familiar. Vou explicar. Esse ponto que você trouxe eu acho incrível, porque a gente entende, após entender a constelação familiar, o que a pessoa, ela não é só o indivíduo que está ali. Tem uma alma familiar que rege ela. E daí os julgamentos, eles caem por terra, porque a gente tem que falar, a pessoa está dando melhor com o que ela tem. E eu olho ela através do que eu tenho. Então, às vezes, para a pessoa, aquele é o normal. O meu normal é errado para ela também, né? E aí a gente entende que não existe certo e errado, realmente, né? Bom, mas vou trazer um pouquinho sobre o que é uma constelação familiar. A constelação familiar era um método terapêutico que foi desenvolvido pelo Bert Hellinger, um alemão que faleceu ano passado, acredito que com 94 anos. Ele deixou, assim, um incrível legado para a gente. Bert Hellinger, durante seus estudos, ele começou a compreender o movimento sistêmico familiar, né? Ele iniciou com as famílias. Hoje em dia, a gente acha constelação organizacional, constelação educacional, na parte jurídica, está em todos os lugares, né? Ela é possível trabalhar em todos os lugares. Durante esse estudo, Bert Hellinger compreendeu que, então, nós não somos só essa alma. Nós temos uma alma familiar. O que a gente chama também de campo morfogenético, campo mórfico. Esse é um estudo que já existia e que foi agregado ao trabalho do Bert Hellinger, que ele é conectado com o Rudolf Sheldrake. Então, o Rudolf ele já tinha falado sobre os campo mórfico, campo morfogenético, né? E é isso, é o que nós temos. Nós recebemos vivências, coisas genéticas, e não é só a parte física que a gente segue padrões, né? É comportamental também. E Bert Hellinger, durante esse estudo, ele começou a compreender que existem leis que regem esse sistema. Quando essas leis elas estão fora de ordem, o amor está em desordem, a gente fala, há uma fragilidade, há alguma questão que impede o fluxo energético de fluir amorosamente, né? Tudo é amor. Eu amo esse ponto de vista de Bert Hellinger. Tudo é amor. Mas às vezes ele está em desordem. Alguma coisa que poderia fluir. Por isso que a gente abre uma constelação. Geralmente a gente abre uma constelação por uma temática de algo que está impedindo a nossa vida de fluir, que é algo que poderia se movimentar, né? A primeira lei é a lei do pertencimento. A lei do pertencimento é onde todos devem ter o pertencimento. E quando há exclusão, alguém ou algo vai se vincular a esse não pertencimento. Eu posso ir dando alguns exemplos de constelação que eu já abri, às vezes fica até mais fácil de ver, né? Eu abri uma constelação, Ale, incrível essa semana, que me mostrou claramente as leis do pertencimento. Era uma menina, ela tinha anorexia, pânico, ansiedade, e ela veio trabalhar essas questões, né? Durante a constelação, era algo que ela não tinha conhecimento, o que eu acho lindo, porque o campo, se ele precisa mostrar algo que é o que está impedindo a sua história, ele vai trazer. Ela era colocada como primeira filha e entrou no campo 2 abortos do pai.
Então ela era a terceira, mas não eram abortos que ele teve com a mãe. E a ansiedade, o pânico dela, não estava nem 100% relacionado com as crianças, com os abortos. Estava relacionada com a primeira esposa do pai. Essa primeira esposa, ela precisava de pertencimento, ela queria ser vista, ela tinha raiva, ela tinha angústia, ela tinha ansiedade, ela tinha pânico do que ela passou e ela passou sozinha, né? Tudo indica. Então, essa menina, ela se vinculou a essa energia dessa primeira esposa do pai, né? E ela estava seguindo esse padrão para mostrar para o campo, ó, tem alguém aqui. Olha que forte. Nossa, que perfeita! Perfeito, né? Então, assim, ela nem sabia da presença dessa. O pai nunca havia falado disso. A gente não sabe nem se o pai sabe. Isso também não é algo que a gente precisa entender, compreender e escafunchar. Não, porque já foi curado. Ela já recebeu o papel dela, que é uma outra lei, que é a lei da hierarquia, né? Então, a lei do pertencimento, ela traz isso. Quando ela põe o pertencimento desses irmãos também, ela entra no campo certo, da hierarquia correta, do papel correto. Ela era a terceira, ela não era a primeira. E isso muda muito no campo dela. Então, muitas vezes a gente não sabe disso, mas quando há um aborto, tem que haver o pertencimento, né? Aquela criança, ela existiu e ela teve o destino dela. Foi tudo como deveria acontecer, independente do que aconteceu, né? Mas ela precisa desse pertencimento, ela precisa existir nesse sistema. Que lindo! Então, Isso serve também, desculpa te interromper, isso serve também para pessoas que fazem inseminação? sim, a criança ela tem que saber, né, que da onde que ela veio, como que foi realizado. É muito incrível isso, né? É que nem na adoção, né, Ale? É muito próximo, né, no meu ponto de vista. A adoção, os pais biológicos, eles são os pais. Vamos colocar que os pais que cuidam são os tutores, mas esses pais tutores, eles não podem excluir os biológicos. Porque quando há exclusão, é como se, vamos pensar, você é 50% seu pai, 50% sua mãe. Se você exclui os dois, eles que te deram a vida. Então, você fica frágil, sem energia, sem a força da vida, sem a força da sua ancestralidade, né? É claro que vincula esses sistemas, que é do pai tutor, da mãe tutora, mas precisa do campo dos biológicos. Então, a verdade, ela é essencial, né? Então, por isso que muitas vezes crianças que são adotadas sentem tanto essa necessidade da busca da origem. Ou, às vezes, mesmo elas não sabendo que elas são adotadas, elas sentem que são, né? Falta algo, tem alguma coisa que não encaixa na minha história, na minha vida, né? Isso é muito forte. Muito, muito forte. E Sim, lindo, né? sim. Esse movimento é lindo demais. Muito. E muito interessante que eu gosto de trazer, porque às vezes existem esses padrões de repetição, né, que a gente já está trazendo. Então, eu brinco assim, sabe aquela coisa que a gente não gosta com nossos pais? A gente fala, eu nunca vou fazer isso. Pode ter certeza que você já faz. Ai, eu já passei muito por isso. E eu falo direto assim, tipo, tem uma atitude que eu não gosto, ou que alguém fala, minha mãe faz isso, eu falo, você tá fazendo igualzinho. Perceba, Tá e a fazendo. gente faz sem perceber, né? Tipo assim, a gente critica e depois tá lá, fazendo, repetindo a mesma coisa. Eu acho que deu um pause aqui, não deu. Deixa eu ver. Ai, gente, que movimento lindo isso. Nossa, a internet caiu. Deixa eu ver. Ou foi a minha? Fala aí se foi a minha ou se foi a dela. Saiu. Ai, gente, que legal. Deixa eu chamar de novo a doutora Thaís. Deixa eu ver se ela entrou.
Não. Deixa ela entrar de novo. Eu acho que foi a internet dela. Vocês estão gostando? Ah, eu tô amando já. Daqui a pouco meu paciente chega. Ai. Gente, estou esperando a doutora Thaís. Olha, por enquanto, aproveitando, tem uma caixinha de perguntas aqui. Você pode estar escrevendo, tá? E mandando para a gente responder. Ela entrou novamente. Deixa eu chamar. Tchau, tchau, tchau. Acho que foi. Tá aguardando, doutora Thaís. Caí, gente, desculpa. Já levantou, já levantou. Tô de volta, acordei aqui. Sim. Bom, eu estava falando então da lei do pertencimento, né? E desses padrões que às vezes a gente segue. E é incrível, porque nós, a gente até coloca como na constelação que os filhos, ele tem um amor louco pelos pais. Mesmo que às vezes ele seja inconsciente, né? E por mais que a gente negue eles, não aceite os pais como funcionam, inconscientemente a gente toma esses padrões para sentir os pais dentro da gente, né? Então, até eu estava lendo um livro esses dias, do Bert Hellinger, e trazia bem esse ponto de vista. Uma mãe, na verdade, filha, que ela era muito contra as agressões da mãe. E ela falava, eu não vou fazer isso com os meus filhos, eu não quero isso para minha vida. E quando ela se tornou mãe, quando ela percebeu, ela agia igual. E era algo no campo sutil, quando ela via, ela já estava fazendo aquilo, né? Então é exatamente isso. Ale, eu já atendi pessoas que falam, eu não sei porque eu traio. Quando eu vejo, eu traí. Quando eu dou por mim, já aconteceu. E daí, quando a gente abre a constelação, ela só está seguindo um padrão. Então, para ela pertencer àquele sistema, ela faz o que vibra naquele sistema, para ela se sentir parte, para ela se sentir acolhida, né? A gente trabalha, funciona muito nesse sentido de querer ser amado e pertencer, né? Verdade. Aí você, por acaso, já uma vez entrou numa roda de conversa e as pessoas estavam falando de coisas que você não acredita, e quando você percebe, você está respondendo? A mesma Muito, coisa. muito isso. A gente faz muito isso, né? Que é para pertencer, é para ser aceito, né? Então, tá totalmente conectado, uma coisa com a outra. Ai, tem um monte de O cliente meu minha aqui. namorado, ele é da área de direito. E eu não entendo nada dessa área, né? E aí, Uhum. uma vez, numa viagem, ele conversando com um amigo dele no carro, e eu assim, ó, meu Deus, e agora? Aí, do nada, ele tava batendo papo, mudando de assunto. Vamos falar uma coisa pra me incluir aí nessa conversa, né? Quero me Então, a incluir. gente faz muito isso. Muito, muito. E o que é interessante, o Bert Hellinger traz uma questão da inocência, e da culpa. Então, por exemplo, se você vive numa família de bandidos, onde o certo é roubar, aí de repente você escolhe não roubar mais. Você fala, ai não, eu não quero seguir esse padrão, isso é muito doloroso para mim, isso não bate com o que eu desejo. Essa pessoa, ela não se sente inocente em sair desse padrão. Por isso que a gente entende que é muito além das leis aqui, né, da realidade. Ela está ligada com as leis sistêmicas, como cada família funciona. Então, às vezes é penoso sair disso. Ele sofre, daí ele se sente excluído, aí ele quer voltar, né? Então, até são as ovelhas negras, né? Que elas vêm romper mesmo com padrões que podem ser mudados, né? A gente segue esses padrões para pertencer, mas entendendo que honrar os pais aceitá-los como eles são, entender que eles deram o melhor, que sim, você pode fazer diferente e honra eles, né? Com amor. Quando a gente julga os pais, a gente olha para eles o tempo todo. E a gente não olha para a nossa vida. Então, como se a gente ficasse, os pais estão aqui, a gente fica olhando para eles. E julgando, julgando, julgando. E daí a vida tá indo lá, indo embora. Então é muito importante, né, a gente olhar para os pais com honra,
compreendendo que tudo que aconteceu, como aconteceu, a gente precisa pôr a aceitação, entender no nosso coração, para que a gente tenha força para seguir nosso caminho, porque os nossos pais, eles são a nossa força, nossa ancestralidade é a nossa força, né? Mas por isso que às vezes uma constelação, ela pode ser libertadora para a pessoa, porque às vezes tem coisas muito além que está se repetindo, então ontem eu abri uma constelação que era exatamente isso. A mãe não tinha força para dar para a filha porque ela não recebeu da mãe, que não recebeu da mãe, que não recebeu da mãe, né? Antigamente as mulheres elas tinham muitos filhos, né? Os pais, né? Os nossos pais tinham muitos filhos, os ancestrais. Então, às vezes um irmão cuidava do outro, né? Porque não tinha como. E daí, às vezes, a fragilidade, a falta da energia da mãe, a não compreensão, abandono, rejeição, né? E quando a gente cura lá atrás, é o efeito dominó. A gente rompe com aquele padrão e abre para o novo, né? Isso muda também uma das leis, que é a hierarquia, quando a gente inverte essa posição. Muito. A lei da hierarquia, ela vem falando de que nós temos papéis na nossa vida, né? Então, que quando há desordem desses papéis, geralmente por amor, né? Que nem o irmão que toma o irmãozinho, o caçula, como filho para cuidar, ele tá agindo por amor, né? Porque às vezes ele tá vendo que a mãe dele não tem como dar conta, ou ela tá grávida, tá tendo outro, né? Que tá já com outro no colo, pode ser tanta coisa, né? Há um desequilíbrio. É pesado para esse irmão que toma esse papel, né? Porque não é um papel dele. E daí isso pode impedir ele de fluir com a vida dele, né? E também é pesado porque há fragilidade ali da desconexão com a mãe, né? Ah, antigamente se falava muito, hoje em dia eu não escutei mais, mas assim, o pai faleceu, aí o filho mais velho, eu sou o pai da família, eu que cuido. Há muitas brigas quando isso acontece, porque os irmãos falam, não, ele não é meu pai. Meu pai, ele faleceu, né? E há, né, essas discussões, agressividade mesmo, porque daí não, eu que mando aqui. E daí até para a mãe é pesado, porque a mãe é a grande, né, nesse caso. Não é ele que é o grande. Então há uma briga de hierarquias. Então, isso pode acontecer durante muitos movimentos. Esses dias eu abri uma constelação que os pais brigavam muito, 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 muito. Com isso, a... o filho que via as brigas começou a tomar a dor de um lado. E ele foi tomando a dor da mãe, tomando a dor da mãe. E daí ele se iguala ao pai, começa a entrar em conflito com o pai, porque ele se coloca na mesma hierarquia. Isso acontece muito, por isso que Bert Hellinger fala, problemas de relacionamento escondido, dentro do quarto. Não é para ser falado. Filho não é amigo, né? Porque às vezes os pais contam coisas íntimas para os filhos e os filhos ficam carregando aquela informação do tipo, meu Deus, né? Então, às vezes, os filhos têm que falar, mãe, pai, interessante isso, mas eu não preciso saber disso, né? Ou você está falando do meu pai, você está falando da minha mãe, não é legal para mim. Eu sou o filho, eu sou o pequeno, vocês são os pais, os grandes, né? Porque senão é muita informação e isso gera desordem na hierarquia. Então a hierarquia também ela pode ser trocada quando não tem a posição de um filho, né? Às vezes pode até ter tido um relacionamento extraconjugal e nesse relacionamento extraconjugal tenha tido um filho, né? E às vezes a família não sabe. E isso pode gerar desordens hierárquicas para os outros filhos, né? Até para essa criança, que daí ela também não tem pertencimento, ela precisa do pertencimento. Esses dias eu abri uma constelação interessantíssima que falava de pertencimento e hierarquia. Era um menino que ele era colocado como o primeiro filho, só que ele era gemelar. E antigamente não sabia. Não tinha muito ultrassom, hoje em dia é muito mais tecnológico isso, né? É possível de ser visto logo no comecinho. Então, às vezes as mulheres elas têm sangramentos, não é uma regra, né? O sangramento não é uma regra que era um outro bebê e tal. Mas pode ser que
Sim, podia ser um gemelar ali. No caso dessa pessoa, a mãe falou, eu tive realmente um sangramento e durante a gestação dele, no comecinho, bem no comecinho. E ele era o segundo. E ele tinha muita dificuldade de tomar a vida dele, de se sentir pertencente, de se sentir no lugar dele. Ele comentou que parecia que sempre faltava algo e ele vivia em depressão, porque realmente ele estava vinculado a esse irmãozinho, né? E que fragilizava ele de tomar a força do segundo filho e caminhar. Então, é incrível. Posso dar vários exemplos, Ale. Muito bom. E tem pessoas também que não sabem disso, né? Que ela estava com gêmeos e tal, acabou perdendo e ficando só o outro. Sim, até tem muitas mulheres que não sabem nem que tiveram alguns abortos, porque Sim, realmente alguns abortos eles podem acontecer numa forma, uma menstruação que vem mais forte, né? É, às vezes como parece uma menstruação realmente, né? E acontece de poder ter um filhotinho ali no meio e precisar de um pertencimento. A constelação ela mostra, né, se é necessário. É, dependendo do tema que ela traz, a constelação coloca o pertencimento, se isso existiu, se esse bebê ele veio aí cumprir o seu destino, porque realmente eles já cumpriram o destino que eles precisavam. E é muito doloroso olhar para isso, né? Se a gente conversar com mães que tiveram, não sei se você já trabalhou com alguém, é difícil falar sobre isso. Acho que a realidade ela ainda coloca muito empecilhos assim de trazer com uma. Ai, é um luto, dói, porque geralmente quando você fala, ai, tive um aborto, ai, calma, vai vir outro. Mas não, eu não tô pensando em outro. Eu tô vivendo essa dor, eu preciso pôr o pertencimento disso. Porque senão eu vou ter medo no próximo, né? Então tudo a gente tem que pôr pertencimento, situações da nossa vida, emoções, porque senão a gente cria a dinâmica do padrão, né? Às vezes a gente passou por um relacionamento abusivo, o primeiro relacionamento foi muito difícil. E a gente não punha, não colocamos o pertencimento daquilo. Eu não faço, eu não quero olhar para isso, dói demais. Aí é o que a gente brinca que é o dedo podre. Aí se relaciona com outra pessoa que também abusa em algum outro aspecto. Aí segue o mesmo padrão, né? Sempre. sim. E nem sempre esses padrões eles vão vir dos nossos ancestrais. A gente pode iniciar sim uma dinâmica. Não sabia disso. Sim. A dinâmica ela pode começar em qualquer lugar, né? O lindo da gente ter a consciência dessas leis é isso. Às vezes a gente dá um passo para trás, respira e olha, Massa. né? Ai, deixa eu olhar para isso, deixa eu pôr o pertencimento a essa situação, para que eu não crie um padrão sobre isso. Muito lindo. Tem umas caixinhas de perguntas. Você quer abrir para perguntas agora? Pode ser, pode ser. Pode ser? Deixa eu ver aqui. Eu abro aqui. Uma pessoa que não sabe nada do pai. Deixa eu desativar os comentários aqui para a gente responder. Peraí. Aqui achei uma. Uma pessoa A mãe, que não sabe nada do pai. a mãe nunca contou. Isso está prejudicando ele sem ele saber? Pode prejudicar porque tem, às vezes, o não pertencimento desse pai, né? A gente não precisa saber muito sobre ele, mas a gente precisa colocar o pertencimento no coração, entender? Eu vim de um pai, mesmo eu não sabendo da minha história, não sabendo muito, né? Ele ancorar. Às vezes uma constelação seria incrível para essa pessoa, porque ela tomaria a força dessa ancestralidade, encaixaria, entender que ele não é só a mãe, né? Porque às vezes a mãe está tentando suprir, não, eu dou conta e tal. E ele precisa dessa energia, do pai também. Perfeito. Essa você já respondeu, né? A constelação pode ajudar, com certeza. Né? Com certeza. Seria incrível. Posso fazer a constelação sem nenhuma questão aparente?
Não, precisa ter um tema. Por quê? A constelação, se você não põe um tema, ela fica muito aberta e perdida, né? Ela não sabe para onde ela tem que ir, o que que ela tem que fazer. Eu trabalho com um tema e um objetivo. Tá, eu quero trabalhar meu relacionamento com a minha mãe. Mas qual que é o seu objetivo para isso? Ah, eu quero me sentir leve, feliz, estar perto da minha mãe, me sentir em paz, né? Podem ser várias coisas. Então, eu quero trabalhar o meu relacionamento com dinheiro. Eu quero ter como objetivo prosperidade na minha vida, me sentir abundante. Então, a gente pode trabalhar todo tipo de tema, mas cada constelação tem que ter o direcionamento do que vai ser trabalhado naquele campo sistêmico. Perfeito. Outra pergunta. Deixa eu... Como honrar os pais, mas não se prejudicar com o comportamento abusivo partido deles? Sim, honrar os pais é aceitá-los como eles são, né? Se liberar de todo julgamento, todo ponto de vista, entendendo que às vezes esses comportamentos abusivos foi o que eles receberam, né? Em algum lugar, em algum momento da vida deles, né? Às vezes algo que vem lá distante, esses dias mesmo abri uma constelação para um pai que tinha aquela energia do patriarcado, sabe? O pai que manda, e aquilo ia seguindo, seguindo. E quando a gente viu, iniciava numa guerra, né? Onde lá atrás tinha essa força mesmo de ter que fazer acontecer, dessa agressividade. Então, honrar os pais é compreender que o que eles fizeram foi o melhor deles. E daí acalma o coração, porque enquanto a gente julga, a gente segue os padrões, tá? Agora, se a gente acalma, aceita, a gente se liberta do que a gente possa fazer diferente e faz. Perfeito. Perfeito. Linda demais isso. Eu tinha umas questões assim, bem para resolver sobre isso. E depois que eu entendi, fluiu, sabe? Fluiu muito. Que lindo. Congelei um problema com a minha mãe. Hoje ela está com síndrome do pânico. Pode ter relação? Não vejo que pode ter relação. Eu acho que pode ser algo que ela precisa olhar para ela, às vezes até um movimento para que ela se liberte do que realmente é dela. Pode ser que você estava carregando coisas, mas geralmente na constelação a gente entrega as coisas para a origem. Isso não gera peso para a ancestralidade. Muitos falam, você percebe no campo, os ancestrais tomando de volta o que é deles, eles falam, estou mais forte. Obrigada, isso era meu. Eu precisava dessa parte minha, que vocês carregaram por amor, mas é meu, né? Então, trazer alguma desordem, assim, às vezes ela só tá vivenciando o que ela tem que vivenciar para ela curar algo, às vezes ela precisa olhar para isso. Talvez interessante essa mãe fazer uma constelação. Fala para sua mãe abrir uma constelação, vai ser incrível, né? Conhece a sua, né? Tá travando um pouquinho aqui. Tem uma outra entrando aqui. Por que temos que aceitar perder quem amamos ou separar se existe ainda amor e assim a vida? Eita, essa é uma pergunta difícil. Difícil de responder mesmo, Ale, porque ela não tem muito. Preciso compreender um pouco mais dessa história, né? O porquê precisamos separar, assim, só entendendo o que aconteceu, porque não é uma regra, né? A gente amar e ter que se separar. Pode acontecer que existe um padrão de repetição que está sendo seguido, ou que em algum lugar a lei do dar e receber, que a gente não falou ainda, possa estar em desequilíbrio, que há fragilidade no campo, né? Um está doando mais do que recebendo, e daí às vezes há o afastamento. Mas não tem como eu responder 100% essa pergunta. Pelo que eu conheço, ela está se referindo à morte de cachorro.
Ah, do cachorro? Isso. Ah, sim. Acredito que Acredito. seja isso. Ah, os cachorros, eles têm mesmo, acho que uma vida mais curtinha, né? Porque eles têm muita pureza, né? Eles veem os animais em si, né? Mas sabe que é uma outra técnica isso que eu trabalho. Quando a gente ama muito um animalzinho, a gente sabe que eles têm a vida mais curtinha, de 10, 15, 20 anos, acho que no máximo, assim, um cachorrinho. Você pede para que o universo traga em outro animalzinho aquele mesmo. E ele vem. Que lindo. É. Deixa eu ver. Quero fazer café com direito. Ah, com certeza. Vamos na próxima. As perguntas acabaram. Deixa eu desativar aqui. As perguntas acabaram. Eu acho que você falou do pertencimento, da hierarquia. Ó, peraí que travou um pouquinho. Então, a lei do pertencimento, da hierarquia e do dar e receber em equilíbrio. Num relacionamento amoroso, numa amizade, no nosso profissional, tudo tem que ter equilíbrio, né? Então, eu tô num relacionamento amoroso, eu me dou receber, né? Em troca. E daí a pessoa doa um pouco mais, eu recebo um pouco mais, e daí a gente vai fazendo o dar e receber em equilíbrio. O que muitas vezes acontece é que as pessoas têm questões lá atrás que impedem ela ou de doar ou de receber, né? Eu já abri uma constelação que eu achei muito interessante. Era uma mulher que ela estava em desordem com o marido. Ela veio abrir uma constelação porque eles estavam quase se separando, né? E quando entrou o campo, mostrou que ela, na verdade, ela era muito fechada para receber, né? E se a gente for olhar culturalmente, a mulher, ela foi colocada mesmo como só doação por muito tempo, né? A mulher, ela vem para doar para a família, ela vem para ter filhos, ela vem para amamentar, ela vem para cuidar, ela vem para cuidar. E daí é como se ela mesma tenha criado uma barreira de receber. Então ela só cuidava, ela não se dava o merecimento de receber, né? E isso fragilizava o campo, porque daí o marido estava lá querendo doar para ela e ela se fechava, mesmo que inconscientemente. Foi curado lá atrás esse padrão que ela recebia aí dessas mulheres, para que ela pudesse ser merecedora de receber amor, né? Então, muitas vezes tem questões lá atrás, né? Eu vejo muito isso, esse lance do que a constelação traz como filhinho da mamãe ou filhinha do papai, né? Quando a gente se posiciona nessa energia, a gente está lá como pequeno, né? Filho, querendo receber, às vezes num relacionamento amoroso, isso também pode gerar desordem, porque é parceria, né? Relacionamento. Não é só um recebe, um recebe, um recebe. Então, isso é muito importante equilibrar. Às vezes tem coisas lá atrás que a gente precisa olhar para tomar a força e equilibrar isso. Às vezes, num profissional mesmo, a gente está se doando mais do que está recebendo. Quando Bert Hellinger fala muito isso, quando você sabe que você vai doar mais do que receber, dá um passo para trás e não doa. Espera a pessoa poder retribuir. Você falou comigo isso aí agora. Ah, por isso você riu, né, Lê? Opa! Sim, e é incrível que muitas pessoas têm essa reação, fala, porque no fundo a gente sabe que a gente está doando mais, Com certeza. né? Assim, o que eu vejo com constelação, eu ainda tenho um pouco de dificuldade. Eu não sou consteladora, estou só curiosa de estudar. Que assim, é difícil as pessoas acreditarem. Vamos supor, eu sou fisioterapeuta, então o que eu recebo mais é paciente com dor. Né? Então, quando eu vou avaliar, tem questões somáticas ali, né? Tem questões emocionais naquela dor.
Então, quando eu falo isso, identifico o paciente, né? Olha, isso aqui pode estar relacionado a isso, o seu lado, porque tem lados também, né? Lado direito, lado esquerdo, se você é destro, canhoto. Aí tem parte do corpo que cada um correlaciona com uma coisa. E eu falo, ó, tá passando isso, isso, isso. E muitos têm dificuldade de acreditar, né? Ah, você é fisioterapeuta, trabalha com terapia manual e vai me falar que é o meu pai que está causando essa dor no ombro, né? Então, eu tenho muito, assim, o que eu vejo muito é paciente acreditar nisso, né? Sim. Acho que a gente vem quebrar mesmo essa. É uma realidade que ela existe há muito tempo aqui no Ocidente, né? Onde a gente cuida já quando tá no problema, né? Se a gente trabalhasse esse fortalecimento, né? Principalmente do campo emocional. Nos meus estudos, né? Eu observo que tudo tem um fundo emocional, mesmo que sejam coisas lá de trás. Só uma constelação que eu abri sobre rinite. Uma pessoa ela fala, eu não aguento mais ter rinite, isso me incomoda, é horrível para mim. Quando a gente abriu o campo, Ale, olha que interessante. O pai dela foi cuidado por um outro pai. Porque quando ele tinha 1 ano, o pai biológico dele faleceu. Então, esse pai biológico, ele não tinha pertencimento. E esse pai biológico entrou no campo com essa parte muito triste, falta de ar, ele queria ter o pertencimento. E foi repetindo, foi seguindo essa energia desse não pertencimento, dessa tristeza, e encadeou a rinite. Foi isso que mostrou o campo. Perfeito. Não é perfeito? Então tem coisas a fazer além, mas tem um fundo emocional, mesmo que não seja 100% nosso. É isso que eu observo na constelação. A autossabotagem também tem relação com isso? Pode ter, Pode sim. ter. Pode ter. Às vezes a gente está se auto-sabotando até para pertencer à nossa família, né? Porque às vezes a nossa família ela funciona de uma outra forma, a gente está com ideias novas, que é o que eu falei um pouquinho daquela questão da culpa e da inocência. Então a gente fica procrastinando, se auto-sabotando, porque a gente tem medo se a gente vai ser aceito, se vai dar certo, né? Pode estar ligado, sim. Pode ser também um padrão que vem lá de trás, né? Muitas pessoas abrem constelações para principalmente insegurança, porque eu acho que querendo ou não tá muito conectado a isso, né? É incrível a quantidade de pessoas que abrem. Ah, eu sou insegura, eu não me sinto forte para me movimentar, né? Aí trabalha pai e mãe. Nossa, essa força do pai e da mãe abre caminhos, gera muita explosão de energia. Lindo. Temos ainda um tempinho. Tá, me conta assim, qual o papel do pai e qual o papel da mãe na A mãe, relação? ela nos dá a vida, a mãe, né? Então, é engraçado que a mãe ela é muita coisa. Ela traz essa força da vida, de viver, de ter a alegria, disposição, sucesso. O sucesso está muito vinculado à mãe. O pai, ele mostra o mundo, o pai, ele é o exemplo, né? Então, é muito importante o papel dos dois na nossa vida, né? É claro que às vezes a gente vai vincular, a gente não tem a mãe presente. Muitas pessoas já me falaram assim, Thaís, minha mãe faleceu quando eu era pequena, e agora, né? Não, é aqui dentro, é por pertencimento. Às vezes a gente vai se vincular a alguma outra pessoa que vai trazer essa força também desse feminino, né? E tá tudo bem, não tem nada de errado. Ou do pai, né? Que lindo. Então, o importante é não desvincular essa figura ou essa pessoa, né? Ter sempre o Sim. pai e sempre a mãe. Como você falou, somos 50% de cada. Sim, independente da nossa história, né? Independente da. Às vezes nós temos pais agressivos, né? Então tem toda uma questão para lidar, mas às vezes a gente escolheu estar ali por algum motivo, mesmo que a gente não entenda. Se a gente ficar cobrando isso, não aceitando isso, a gente impede de tomar a vida e fazer diferente, fazer melhor, né? Movimentar isso. Então, é muito importante a gente entender que, independente de como foi a história, foi o melhor que eu podia, o que eu recebi. Perfeito. Você falou, vou te dar só mais 5 minutinhos. Você falou sobre traição.
e a pessoa está traindo e às vezes não sabe por que está traindo. Como quebra esse padrão? Ela precisa olhar para isso, né? Ela precisa entender que às vezes ela está seguindo um padrão, porque ele foi colocado como certo, né? Até às vezes já abri constelação, Ale, para pessoas que elas eram muito contra isso. Tipo, meu pai traía minha mãe, eu acho isso um absurdo, mas todo relacionamento trai. E por quê? Porque essa dor que ela carrega, ela acaba excluindo o pai, né? Ela quer negar o pai, e o pai quer ser visto, daí ela faz exatamente o que mais ela acha errado no pai, porque ela precisa sentir que ele está dentro dela, né? Isso é muito inconsciente, por isso que a gente pega um campo mais sutil na constelação, né? É um campo de existência nossa, muito, é a alma mesmo, né? Muito além das nossas percepções, por isso que às vezes a gente faz coisas inconscientes para pertencer. Isso serve para tudo, né? Para qualquer atitude. Traição, roubo, seja ela ruim, boa, não é? Sim, para tudo. Às vezes a gente estar na consciência, né? A gente olhar para tudo isso e ressignificando, aceitar, pôr o pertencimento. E eu gosto muito de uma visão que meu professor traz, que ele fala da dor e do sofrimento, da diferença delas. Então, a dor é quando a gente olha para aquela cicatriz e vai profundo, cura e libera e cicatriza aquela ferida, né? O sofrimento é quando a gente se põe no papel de vítima e fica lá, ai, ai, mas não quer mexer. E daí são pequenas doses diárias de sofrimento e acha que é menos doloroso do que olhar de uma vez. Mas aquilo tira muito nossa força. E às vezes a gente fica a vida inteira, ai, porque minha mãe foi cruel comigo. Ai, porque minha mãe me rejeitou. E daí aquilo vai. Agora, quando a gente olha para aquilo, quer olhar mais profundo, compreender, curar dentro do coração, cicatriza aquela ferida e a gente toma força. Perfeito, Thay. Muito obrigada. Eu que agradeço. Quero agradecer de coração a sua participação. Eu, assim, foi o melhor bom dia que eu recebi. Ai, que bom. Muito bom trocar esse conhecimento com você. Adorei de verdade. Como é que as pessoas podem te achar, podem constelar? Você faz constelação online, está fazendo presencial por conta dessa pandemia, como é? Eu vou Eu deixar faço nos online. comentários. Quem quiser marcar a gente, né? Tira um print agora e Sim, marca lá que assistiu. E aí você finaliza, tá certo? sim. Pronto. Responde onde te achar. Ó, no Instagram, Thaís.bosqueiro, né? Lá tem um link na bio também que cai pro meu WhatsApp, então se precisar falar comigo, vai direcionar para minha secretária, mas ela passa todas as informações, a gente vai conversando, tirando as dúvidas sobre o que quer constelar, né? Eu faço sim online. Eu tenho uma parceira que me auxilia também quando é online, porque eu gosto de trabalhar com o campo, com os bonecos, né? E daí a pessoa sente para a pessoa que está sendo constelada. E é como se ela fosse uma antena, ela recebe as informações que precisam para liberar o campo. É incrível, porque a pessoa que está assistindo vai sentindo tudo. E hoje em dia existe até experimentos que entende que realmente o seu campo eletromagnético já altera quando você está fazendo a constelação. Mas uma constelação pode durar 2 anos se movimentando na sua vida. Uma constelação que você abre. Então é muito profundo. Eu já constelei, acho que umas 3 vezes nessa quarentena. A primeira constelação fez um movimento tem acho que 2 semanas. Começou a se movimentar e eu me perguntei, né? Já tinha tempo. Aí eu falei, oxe, por que tá acontecendo isso? Aí a minha terapeuta, Alessandra, lembra que a gente constelou isso? Eu, ops, é mesmo. Não lembrava mais. Sim, e às vezes é isso, eu falo que são gotinhas, gotinhas, quando a gente vê, tudo que eu constelei, pronto, aconteceu. Muito lindo isso, muito lindo. Muito. Thaís, muito obrigada de coração. Gratidão. Gratidão pela sua presença, pela sua disponibilidade.
Seu filhinho, né? Aí estava preocupada em que filhinho, e que bom que deu tudo certo. Mesmo Deus. essa internet caindo, levantando, o meu também tá aqui travando às vezes. Mas acredito que é sistêmico e deu tudo certo no final, né? Sim. Meu muito obrigada mesmo, de coração. Eu que agradeço. É uma honra participar. Muito obrigada pelo convite, viu? Um beijo enorme. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Gente, adorei! Avisando para você, a live vai ficar gravada no meu canal do YouTube. Então, quem tiver interesse em rever, mandar para os amigos. Olha, veja isso aí, é importante para você. Tá lá no meu canal do YouTube, o link está lá na minha bio, tá? Já já eu tô baixando. Um beijo grande, uma ótima sexta a todos. Fiquem com Deus.